Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Porque devemos ser cheios do Espírito Santo. É um assunto simples, né? Que se todos tivessem interesse, digo, de todos os cristãos, tivesse interesse em conhecer a palavra de Deus, seria um assunto que seria desnecessário a gente abordar num vídeo, mas infelizmente as pessoas não conhecem a palavra, não têm interesse e também têm preguiça também. E a prova clara disso é que se você fizer uma pesquisa simples com alguns cristãos e você perguntar a eles assim, qual é o assunto da área em geral que você tem mais conhecimento, ou se você conversa com muitos cristãos, principalmente, por exemplo, no meu caso, eu sou um comerciante, então converso com muitos crentes. Então eu vejo que o assunto que eles abordam mais, que ele tem interesse, que tem mais conhecimento, eu não conheço nenhum que é a Bíblia, não conheço. Geralmente é futebol, homem, futebol, conhece muito, todos eles, principalmente na igreja. Tem cara, sabe a escalação atual do time dele, né? A dos anos 70, ele sabe tudo, até hoje, sabe quando foi campeão disso, quando foi campeão daquilo, mas não conhece texto bíblico, não conhece a Bíblia. Outro é política. Hoje se conversa muito sobre política, se conversa muito sobre o tigrinho, sabia disso? Tigrinho. Jogos de internet, videogames, principalmente os jovens, digo de 40 anos para baixo, 40 anos para baixo. Novelas, né, as mulheres, né, novelas, reality, tem conhecimento de tudo que está acontecendo. Sobre famosos, olha como é. Mulheres, principalmente mulheres. Mas tem muitos homens que sabem tudo de famosos, sabe tudo. Tudo que acontece, eles sabem tudo. E vários assuntos. E você vai ver, a Bíblia nunca é o principal. Nunca. Nunca. Tem pessoas que sim, mas eu não conheço. Das que eu converso. E eu converso assim, todos os dias, vários assuntos, aquele negócio todo. Eles sabem que eu sou cristão. E nunca a pessoa, ela, enquanto está esperando o lanche ficar pronto, ela vai abordar um assunto um assunto cristão, um assunto de Bíblia. Não, é sempre outro tipo de assunto. Por quê? Porque o assunto Bíblia não é tão interessante para essas pessoas. Então, por isso que nós temos que abordar assuntos como esse. E antes, né, eu gostaria que você quisesse se inscrever no canal, né, se desejar se inscrever, faça, né, porque os vídeos que eu faço, que eu posto aqui no YouTube, 90% deles são pessoas que não são inscritas. Eu entendo alguma coisa, eu não aconselho nem ativar o sininho, porque eu me inscrevo em alguns canais, mas não ativo o sininho, porque fica perturbando. Toda hora que a pessoa posta um vídeo, alguma coisa, fica lá te enchendo de mensagem, aquele negócio todo. Mas se inscreva, dá uma forcinha, dá um likezinho, né? Para a gente alcançar um espaço um pouco maior, chegar, né, a mais pessoas, isso ajuda. Não é interesse financeiro, que eu nem monetizado eu sou. Só se desejar. Se não desejar, também não tem problema. A intenção do canal não é essa. Então, por que devemos ser? Porque é o Espírito Santo que nos traz conhecimento. É o Espírito Santo que nos traz conhecimento. Até de conhecimento bíblico, é o Espírito Santo que nos traz conhecimento. Tem pessoas que não são, melhor dizendo, que não são cristãs, e elas têm muito conhecimento de Bíblia, conhecem muito Bíblia. Mas a essência da mensagem não chega no coração delas. Não chega. Por quê? Porque falta algo muito importante, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o revelador da palavra. É ele que revela a palavra.
É Ele que coloca a palavra no coração do pecador. É Ele que mostra ao pecador, que mostra às pessoas que elas são pecadoras. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que faz essas coisas. Então, sempre que você tem uma revelação de Deus lendo a palavra, é o Espírito Santo que faz isso. É Ele que revela. Você olha assim, olha o que o Senhor me disse nessa palavra que eu li. É o Espírito Santo que faz isso. E o Espírito Santo, ele é o mais importante para nós numa vida cristã. É o Espírito Santo. É Ele que é o mais importante. Ah, mas não é Jesus? Sim. Jesus, o Pai e o Espírito são a mesma pessoa. Mas quem está em atividade conosco é o Espírito Santo. Tanto é que a importância do Espírito Santo é tão grande que Jesus falando que a blasfêmia contra o Pai é perdoada, tem perdão. E a blasfêmia contra o Filho também tem perdão. Ele fala de si próprio, a blasfêmia contra o meu Pai é perdoada. E contra mim também é perdoado, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um investimento de Deus. Poxa, eu não posso dizer que maior, mas numa mesma equivalência, como foi o investimento de Deus em nos dar Jesus Cristo. É o mesmo investimento. Quanto nos dá a conhecer a Ele através de Jesus Cristo. E esse investimento para o homem, entregando ao homem a sua santidade, porque o Espírito Santo é a santidade de Deus. É a santidade de Deus. Então, é um investimento que nós não podemos nem ter noção do valor que foi aplicado nisso. E tudo isso para nós. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é essencial para tudo na vida cristã. Na vida cristã. Ele é essencial para tudo. Para tudo, tudo, tudo. Não tem nada que você possa fazer para ter uma vida cristã saudável sem o Espírito Santo. Tudo é com o Espírito Santo. A tua santidade, a tua força, o teu conhecimento é tudo promovido pelo Espírito Santo. Se você quer se tornar mais sábio, mais conhecedor da palavra, tudo você vai depender do Espírito Santo. Tudo. E não só o conhecimento da palavra, mas como você ter conhecimento vamos botar assim, numa comunidade cristã. Porque você vai ver lá que Paulo tinha problemas já naquela época, no começo do cristianismo, com muitos falsos cristãos. Muitos. Não só o cristão, como falso mestre, professores, pastores, muitos naquela época. Imagine hoje é um absurdo do que isso acontece. É um absurdo. E se você tem interesse em ser cheio do Espírito Santo, fica no vídeo aí até o finalzinho, que lá no final eu vou dizer para você como você ser cheio do Espírito Santo hoje, se você crer. Porque para receber o Espírito Santo é preciso crer. Então, o problema que Paulo tinha naquela época não acabou nunca jamais. Ele só vem se multiplicando. Por quê? Porque vem se multiplicando o número de habitantes na Terra e o número de cristãos verdadeiros e os cristãos duvidosos. Esses que são o problema e esses são a maioria. E para você conhecer essas pessoas, para você conhecer a intenção dessas pessoas, a obra dessas pessoas, tanto dos que são verdadeiros, tanto dos que são duvidosos e os que são falsos, você depende do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo revela isso. Lembra de Ananias e Safira, quando eles mentiram na igreja a respeito de um imóvel que eles haviam vendido, e o apóstolo diz assim, vocês não mentiram a nós, mas mentiram ao Espírito Santo. E quando uma pessoa apresenta numa comunidade cristã, hoje pode-se dizer uma igreja,
ou num grupo de cristãos que se reúne em intenção a glorificar a Deus, essa pessoa, ela morre também. Ela não morre daquela forma. Aquela forma foi para dizer que quem tenta enganar dentro de uma comunidade onde o Senhor habita, pois a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali ele se faz presente, e se faz presente através do Espírito Santo. E quando alguém chega com essas palavras de engano, o que acontece é que ela já é uma pessoa morta. Pode ser que ela venha ressurgir espiritualmente, dificilmente, mas pode. Mas quando começa com intenção, porque a pessoa tem uma intenção de ter um cargo da igreja, de ser conhecido, de ser visto, de ser ativo, e ela vai tentar de várias formas, inclusive com a mentira, que foi no caso deles lá. Então, a pessoa hoje, quando comete esse tipo de coisa, ela já é uma pessoa morta espiritualmente falando. É um morto espiritualmente. Por quê? Porque a intenção foi uma intenção, pode ser até boa, mas a forma como ela colocou isso em ação, usando a mentira, usando o engano, usando de maldade, ela é ruim. Então a pessoa já é uma pessoa morta. Pessoas que dão falso testemunho. A Bíblia diz que é gravíssimo falso testemunho. Tem pessoas dizendo que fez várias coisas, e até mesmo tipo assim, um estudo que ela fez e o Senhor falou grandemente no meu coração, e Deus não falou nada. Então essas pessoas estão mentindo diante do Espírito Santo. Porque elas estão mentindo na igreja, mas ela não mente para o dirigente da reunião. Ela não mente para aquele grupo que está buscando a Deus. Ela mente ao Espírito Santo. E naquele momento, ela se torna uma pessoa morta. Se ela se arrepender e voltar atrás do que ela fez, ela pode ter vida de novo em Cristo. Mas se aquela mentira está trazendo benefício, ela está alcançando o que ela quer, ela vai alimentando isso cada vez mais, para poder alcançar, né, o que ela quer na vida, que é o desejo de fama. E hoje, né, fama dá dinheiro. E isso acontece. Tu vê aí, tem várias pessoas aí na internet que fica com esse negócio de mentira, e hoje são as pessoas destruídas. Completamente destruídas. Então, o que é que acontece? Então, para você identificar, por exemplo, pessoas falsas, o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo revela isso. É o Espírito Santo que faz isso. Se você quiser identificar uma palavra mentirosa que é lançada, por exemplo, até mesmo no púlpito da tua igreja, o Espírito Santo te revela isso. Revela que aquela palavra pregada não é verdade. Isso não importa quem seja o pregador, seja um convidado, um membro da igreja, até mesmo o pastor. A palavra, quando é enganosa, mesmo que o pregador não faça muitas das vezes de maldade, mas por desatenção ou até mesmo por ignorância, o Espírito Santo revela que aquela palavra está errada. E quando ele revela que está errada, qual é a sua obrigação? É levar ao conhecimento de quem pregou aquilo. Isso não é rebeldia contra a liderança. Isso é uma obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo está querendo usar a pessoa que tem esse tipo de revelação. Eu tenho problemas seríssimos com isso. Tenho problema sério até na igreja. Não tem sido algo assim grandemente, aquele negócio todo, mas eu tenho problema. Eu sou considerado uma pessoa problemática na igreja por causa disso. E é muitas coisas que acontecem. É louvores errados, palavras mal feitas, estudo bíblico muito mal construído, peças feitas de maneira errada, atitudes erradas, tudo isso acontece. Só lá não, todas as igrejas. Só que todas as igrejas que eu passo, que eu vejo isso, eu me torno essa pessoa
que vou protestar contra isso. E isso traz problema. E eu não ligo. É chato, é chato, porque às vezes é uma coisa tão simples, um erro tão simples, mas a pessoa, por seja lá qual for o motivo, N motivo lá, e ela não quer aceitar a correção e fica assim mesmo. É isso que tem acontecido e é isso que sempre vai acontecer. Então, ser cheio do Espírito Santo vai te fazer tomar decisões certas para a tua vida espiritual. Sempre que você tiver uma dúvida, é o Espírito Santo que tira ela de você. Se você é um novo convertido, tudo bem, você precisa buscar uma orientação, pastor, tal, aquele negócio todo. Mas você já é um crente cascudo, tu pode sim buscar orientação com pessoas de confiança, mas a decisão final, tu tem que buscar com o Espírito Santo. Nenhum pastor vai negar isso que eu estou falando. Se negar, ele não é de Deus. Se ele falar, não, a minha palavra é suficiente, não precisa do Espírito Santo, esse camarada é um anticristo, é um falso profeta. E ele não vai negar o que eu estou dizendo. Então, para isso, você precisa do Espírito Santo. Você tem dúvida na tua vida, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, papapá. É o Espírito Santo que diz que é realmente isso que deveria ser feito ou não é a sua área. Porque muitas das vezes a pessoa acha que ela tem que trabalhar numa certa área, espiritualmente falando, mas não é isso que o Espírito Santo quer para ela. Porque para cada pessoa que quer trabalhar com Deus, tem uma área específica, preparada por Deus para essa pessoa. E é o Espírito Santo que capacita. Por exemplo, eu estudo muito Bíblia. Eu estou fazendo hoje uma graduação em teologia e logo vou fazer a pós-graduação. E enquanto eu viver, eu vou estudar a Bíblia. Enquanto eu viver, eu vou estudar a Bíblia. E aquele negócio todo. A pessoa fala, mas para que tu estuda tanto Bíblia? Se você não é pastor. É um desejo que eu não quero jamais. Eu não quero ser pastor. Jamais, jamais. Eu peço a Deus que não me torne pastor de jeito nenhum. Mas sou eu que quero? Não, se Deus falar que eu tenho que ser pastor, eu serei. Mas vai ter que ter uma conversa séria, vamos dizer assim, né? Não, Deus vai ter que conversar pessoalmente comigo. Tem esse negócio de aparecer alguém, Deus botou no meu coração, irmão Luiz, para você ser o pastor. Não tem isso, não. Tem que Deus botar no coração da pessoa. O coração é meu. O assunto é comigo, o interesse é comigo, então Deus tem que conversar comigo. E isso não tem problema nenhum. Nenhum. Você tomar esse tipo de atitude em querer confirmar algo de Deus na tua vida. Então veja só. O Espírito Santo, ele é essencial para tudo na tua vida, para as decisões da tua vida, para as coisas que acontecem e você não sabe se são certas ou erradas. Para tudo o Espírito Santo é na tua vida. Para você falar para o Evangelho, mas eu não sei falar aquele negócio. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que fala por você. E isso é verdade. Tem pessoas que são evangelizadas por pessoas que têm muito conhecimento. Por exemplo, eu tenho um certo conhecimento, não sou um mestre, mas tenho muito conhecimento. E eu evangelizo algumas pessoas. Eu tenho o meu método de evangelizar, que é como se fosse um debate. Eu confronto a pessoa e, entendeu? Ajo no erro dela. E isso provoca uma certa, como é que eu posso dizer? Um certo confronto, né, que vai levar não só para uma área religiosa, mas para uma área social. A pessoa, de repente, vai ficar com raiva de mim, esse cara é chato, esse cara é isso, que vai papá. Então, eu evangelizo essa pessoa, ela sai dali encucada, com a cabeça aqui para papá. Muitas das vezes, eu não quero saber de evangelho, por causa disso, mas depois a pessoa aparece com o tempo e ela se revela cristã, falando, hoje eu me converti, papapá, aquele negócio todo. Não, mas não foi você não, foi uma senhorinha que falou para mim aquele negócio todo, papapá, aquele negocinho, papapá, e Deus falou no meu coração e eu fui. Hoje eu sou cristão, mas na tua igreja da avó. Porque eu confronto, eu não tenho esse negocinho de passar a mão na cabeça da pessoa. Eu sou que nem João Batista, eu sou que nem Abacuque, eu sou que nem
que nem Jeremias, né? E Deus falou assim, o que eu mandar falar, tu fala. Mas ele precisava de algo, mas ele falou assim, na tua igreja não vou, aquele negócio todo. Ah, tudo bem, mas nós somos amigos, então aí acabou, fica aquele negócio todo. Então, seja, eu já dei uma palavra mais técnica, mais aprofundada, muitas vezes a palavra até é acadêmica, a pessoa não aceitou. Ela recebe uma mensagem de uma pessoa, no caso dessa senhorinha, era semi-analfabeta, praticamente não sabe ler, e ela falou de Jesus para essa pessoa, ela aceitou, isso acontece. Ah, mas por quê? Porque aquela pessoa tinha o Espírito Santo e você não tem? Não é disso que se trata. Se trata que aquela pessoa está preparada, a senhorinha, né, está preparada para lidar com um certo tipo de pessoas. Por exemplo, se você pensar bem, o jovem rico que foi ter com Jesus, e ele esperava uma palavra, né? Uma palavra até, como é que eu posso dizer? Uma palavra que fosse enaltecer ele próprio jovem, não. Se eu vou apresentar meu currículo para ele vai falar, rapaz, agora tu é o primeiro dos meus discípulos, isso aí, entendeu? E na cabeça dele era isso. E Jesus não falou nada disso. Jesus falou, te falta uma coisa. E o que faltava para ele, na verdade, era tudo. Porque era onde estava o coração dele. E ele não aceitou. Agora imagina um jovem muito rico. Vamos pegar o Neymar. Neymar se diz cristão, mas não é. Neymar não é cristão. Ele tem uma certa simpatia pelo evangelho, mas ele não é cristão. O dinheiro tirou isso dele. Vamos supor que Neymar chega numa igreja. Para a maioria absoluta dos pastores, fala, ó, eu sou assim, eu quero congregar aqui, papapá, papapá. Aí a pessoa chega para ele, ó, te falta, pega tudo o que tu tem e vende. Você não pode ser aqui o que você quer ser. O dinheiro te atrapalha. Quem é que vai falar isso para ele? A maioria dos pastores vai aceitar ele de braços abertos. E vai dar testemunho. Ó, o Senhor mandou Neymar aqui, igual papai, e eu acredito que o Neymar, mesmo com a vida que ele tem hoje, que é baseado no dinheiro e na fornicação, que ele é muito forniqueiro, e muitos pastores vão receber ele e com menos de um mês Neymar já é pastor. Tu duvida disso? Mas Jesus não. Aí você veja bem, a palavra de Jesus Cristo era do Espírito Santo, porque Jesus era cheio do Espírito Santo. E a palavra desse pastor, que realmente convenceu Neymar a congregar na igreja dele. Jesus não aceitou ele como discípulo. Falou, te falta uma coisa. Mas o pastor aceita Neymar. Neymar deve ser membro de alguma igreja, não sei. Aceita ele assim mesmo. Quem é que é cheio do Espírito Santo? Esse pastor que aceita um pecador? Ou Jesus que não aceitou ele como discípulo por causa do maior pecado da vida dele? Essas coisas que o Espírito Santo te faz entender. Então, para isso, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Para tudo que você faz na sua vida cristã, para tudo que você faz nos seus lugares sociais que você esteja, escola, trabalho, família, esse tipo de coisa, para você ter atitudes corretas, para você ter falas corretas, para tudo isso você precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso na tua vida. E como ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? É simples. É só querer. Somente querer. E quando é que você faz isso? Tem que preparar isso, tem que fazer aquilo, tudo tem que estar com o coração pronto. Ter fé. Somente isso. Mais nada. Porque o Espírito Santo na tua vida, dificilmente tu vai se desviar. Dificilmente tu vai ter uma vida dupla no mundo e na igreja. Dificilmente. O Espírito Santo vai te convencer. Ele não vai te forçar, ele vai te convencer do que é certo. Convencer não é te forçar a fazer aquilo, não é uma ditadura, não é um comunismo.
Ele vai te convencer dentro do teu coração, com o teu próprio entendimento, que ele é a melhor opção para a sua vida. Porque você só tem uma opção. A opção com Deus, que é o Espírito Santo que te convence disso, e a opção sem Deus, é o teu coração que te convence disso. Para isso, então, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é simples, é só crer, é só querer. Porque o Espírito Santo é a sabedoria que nós precisamos para ter uma vida cristã. E a Bíblia diz que aquele que quiser sabedoria, pede a Deus que ele de graça dá. E é simples. E você pode receber agora, se você crer. Agora, nesse momento, nesse vídeo, tendo o coração aberto para Deus, a intenção de buscar a Deus e de deixar o pecado para sempre, tendo a intenção de corrigir a tua vida cristã, que é ora no mundo e ora na igreja, e você faz as coisas no mundo, e quando chega em casa tem remorso, e quando chega na igreja tem emoções, quer parar com essa coisa? É o Espírito Santo que faz isso. E pode fazer agora, se você crer. Se você tiver o coração pronto para isso, se você tiver definitivamente a sua escolha em Deus, em querer viver com Deus, tu pode ter isso agora. É agora, nesse momento. Nesse momento agora. É simples. Se você quer, simplesmente quer, feche os seus olhos por um momento só. Por um momento. Somente isso. E eu te digo agora sim. Senhor Deus, se essa pessoa quer realmente o Espírito Santo, e ela tem um desejo de ter o Espírito Santo no seu coração, que ela receba agora. E a ti, meu ouvinte, meu amigo que está ouvindo agora, eu te digo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja cheio do Espírito Santo, agora, nesse momento. Crendo, o Senhor já está operando na sua vida. E se você decidiu por ter o Espírito Santo, agora você fez a melhor decisão da sua vida. Qualquer coisa, volte o vídeo, assiste novamente, e o Espírito Santo vai falar de hoje, o seu Espírito Santo vai falar agora, nessa segunda vez que você assistir, de uma maneira mais clara e mais eficiente na tua vida. Creia, seja cheio do Espírito Santo e tenha na sua vida o que de melhor Deus tem para nós. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.